aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais uma semana a respeito e vamos trabalhar a equação reduzida da circunferência. Vamos ver algumas abordagens, vamos fazer a dedução de como chegar à fórmula, vamos trabalhar exemplos a respeito para fixar melhor o entendimento sobre a formulazinha que é o qual nós iremos abordar nessa aula agora, tá, sobre a respeito da equação reduzida da circunferência, né? E de ponto nós iremos fazer algumas abordagens iniciais a respeito de como se chegar nesse caso a essa fórmulazinha aqui. Aqui nós temos a fórmula, né, da equação da circunferência, que é essa daqui. E assim, pessoal, quando nós estamos trabalhando a parte de equação reduzida da circunferência, tanto a reduzida e depois vamos ver a geral também, nós vemos, por exemplo, muito a respeito dessa equaçãozinha e vimos também, vamos ver bastante, o detalhe principal é que grande parte dos problemas ao qual eu iria abordar vai fazer referência ao centro, que é A e B. Aqui é o A do centro e o B do centro, que é a respeito do x, y, né? E o raio, no caso, da circunferência. Então, vai fazer muitas abordagens a isso daí. Então, vamos lá, pessoal. Então, vejam bem. Então, aqui nós temos a nossa circunferência, ok? Lembre-se que a distância do centro da circunferência até ela, essa distânciazinha é o que nós chamamos de raio. Beleza? Fazendo referência sobre a circunferência, o centro da circunferência, você está vendo esse Azinho aqui e esse Bzinho. Esse A aqui não é correspondente ao X, né? E esse B é correspondente ao Y. Então, o centro da circunferência, nós iremos chamar o X do centro da circunferência de A, ok? E o Y do centro da circunferência, nós iremos chamar de B. Ok? Então, repetindo novamente. O centro da circunferência, o X será o A e o Y será o B. Será mais ou menos assim, ó. Aqui é o X, aqui é o Y. Então, o X é o A, o Y, o B. Ok? Esse ponto da circunferência, nós iremos chamar de X, Y, para ordenado X, Y. Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos, especificamente, olha, vejam bem, a parte do centro, que é o que nós chamamos de A, B, que é o que foi colocado aqui, ó. E temos nesse caso um ponto da circunferência que nós iremos chamar de x, y. Ok? Então, AB, x, y. Beleza? Então, nesse caso aí, pessoal, repetindo novamente, a distância do centro até o ponto da circunferência, essa distânciazinha é o que nós chamamos de raio. E vai ser através disso que nós vamos chegar a essa fórmula. Então, é o seguinte, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Então, como é que nós calculamos dois pontos de uma circunferência? Vou deixar uma aulazinha de revisão para vermos como se calcular distância entre dois pontos direitinho para, no caso, revisar essa parte de distância entre dois pontos. Mas o seguinte, ó, a distância entre dois pontos, né, ela é obtida através dessa fórmula. Ó. A distância do centro C até o ponto P, essa distância, eu coloco de abertura, né, de C até P. Essa distância, né? Essa distância é o que nós chamamos de raio, que nós iremos simbolizar nesse caso, né? Vamos simbolizar nesse carro pelo R ali, ok? Então é essa distância que nós chamamos de raio. Repetindo novamente, a distância do ponto C, do centro da circunferência, até o ponto P, que é um ponto pertencente à circunferência, essa distância de C a P, do centro ao ponto P, é igual justamente ao raio. Então é o seguinte, como é que eu calculo nesse caso a distância de C a P? Eu faço jus dessa formulazinha, olha só. A distância de C a P é igual a raiz quadrada
de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa daqui, pessoal, é, nesse caso, igual ao nosso raio, ok? Então, repetindo novamente, a distância do ponto C ao ponto P, do C ao ponto P, a distância entre dois pontos é obtida através dessa fórmula, e isso daqui, que é essa distância, é justamente igual ao raio, ok? Então, olha só o que é que eu vou fazer. Esse A e esse B, eu vou chamar de x1, y1, ok? Esse x e esse y, porque na verdade é o seguinte, eu estou calculando a distância de C a P. Então C é o primeiro ponto, então x do primeiro ponto e y do segundo ponto. Do primeiro ponto, perdão. X do primeiro ponto e y do primeiro ponto, que é um ponto só, ok? Segunda coordenada. Aqui vai ser o x do segundo ponto e aqui o y do segundo ponto. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu estou chamando de primeiro ponto, aqui eu estou chamando de segundo ponto. Então, x do primeiro ponto, y do primeiro ponto. X do segundo ponto e y do primeiro ponto. Ok? Posso chamar isso aqui de x1 e y2? Não. Se aqui é o primeiro ponto, x do primeiro e y do primeiro. Se aqui é o segundo, x do segundo e y do segundo. Beleza? Aí eu vou pegar isso daqui e substituir nessa fórmula aqui. Olha só, pessoal. Vejam bem. Então eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada. Tá certo? Aí eu vou lá, ó. x2. Quem é x2? Ó, x. Ok? Menos da fórmula x1, ó. Quem é x1? Ó, x1 é A. Ok? Ao quadrado mais. Aí, ó, aqui, ó, y2. Ó, y2. Quem é y2? É o y. O y2 é o y. Tá? Menos da fórmula y1. Ó. Quem é y1? É o B. Ok? Então, A ao quadrado, né? E isso é igual ao raio. Tá certo? E isso é igual ao raio. Então, o que é que acontece? Isso aqui é uma equação que nesse caso vou ter que eliminar esse radical, porque não é muito conveniente trabalhar com radical não. Aí quando eu faço isso aqui, eu pego esse termo, elevo ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu corto esse 2 com esse parte aqui, então esse radical aqui vai sumir, ok? E para não alterar, como isso aqui é uma igualdade, ó, para não alterar essa igualdade, como eu elevei esse lado ao quadrado, eu também vou elevar esse lado ao quadrado. Então, quando eu cortar esse expoente com esse índice aqui, então essa parte vem para cá e erra ao quadrado, erra ao quadrado. Aí, dessa parte de distância entre dois pontos, chegamos a essa fórmula que na verdade é dita equação reduzida da circunferência. Existem alguns professores e alguns livros que traz isso daqui como x0, y0 e traz como outras letras. Eu normalmente gosto de chamar o centro de AB, ok? Particularidade, eu gosto de chamar AB a questão do centro, mas está aqui a nossa formulazinha. Como falei, tem livros que gostam de chamar aqui de x0, y0, de x1, y1, e assim sucessivamente, tá? Eu coloco dessa forma, acho interessante trabalhar dessa formulazinha aqui, beleza? Então tá aqui, né? Onde esse A e esse B é o centro, ó, o centro AB, e no caso esse R aqui é o chamado de raio da circunferência, tá? Então vocês viram como fazer a dedução e chegar até essa forma, ok? Agora, dessa fórmula, normalmente os contextos se trabalha com centro e raio. Vamos ver aqui esses exemplos ao qual foi colocado aqui. Beleza. O exemplo 1 diz o seguinte, ó. Determina as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9. Pessoal, vejam bem. Eu vou usar um método aqui que é chamado método comparativo. Vou comparar a fórmula com a forma que está aqui da equação, ok? Com a forma da equação, com a forma algébrica, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, o que é que está pedindo aqui? Aqui está pedindo, nesse caso, o centro e está pedindo também o raio. Resumindo, está pedindo o centro, se está pedindo o centro, está pedindo A e B e está pedindo
R porque está pedindo o raio. Então está pedindo A e B para encontrar o centro e R para encontrar o raio. O que é que eu vou fazer? Vejam bem. Então vou pegar, tá vendo essa formulazinha, que é a equação reduzida da circunferência? Então o que é que acontece? Eu vou pegar essa fórmula aqui e colocar aqui embaixo para fazer o comparativo. Então fica aqui, ó, x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, vejam bem, pessoal. Agora presta atenção no que vai ser feito aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Então, presta atenção, ó. O que é que eu vou fazer? Para encontrar o A, porque nesse caso aqui, ó, eu preciso do A e do B. Beleza. Olha só, compara. X menos menos. Então, A é igual a 1, ok? Então, nesse caso, ó, A é igual a 1. Ou você pode fazer até assim, ó. Vejam bem, ó. Menos com menos mais, eu não preciso colocar o sinal. Mais quem? Mais 1. A é 1. Se eu pegar esse 1 e colocar aqui, fica x menos 1. Ok? Então, realmente, A é 1. Ok? Aqui eu vou fazer. Olha só, pessoal. Vamos lá. Primeiro B. Ó. Vamos lá. B igual. Ó. Mais com menos. Menos. Menos quem? 4. Olha só como foi fácil, pessoal, para encontrar o A e o B. Ó. Então, nesse caso, meu centro. Então, vou colocar aqui nesse caso, ó, o centro. O centro, pessoal, ó, vejam bem. O centro não é A, vírgula B, A e B. Então, A, quem é o meu A, ó, o meu A é 1. E quem é o B, ó, o B vai ser quem? O B, ó, o B é menos 4. Então, 1 e menos 4. Então, já achei, nesse caso, ó, o nosso centro. Já foi achado o centro. Então, e outra coisa, você pode até fazer o seguinte, para ser mais rápido. Ó. Se aqui é negativo, você vai colocar positivo no valor de quem? De A. Ok? Aqui, ó. Se aqui é positivo, você vai colocar, ó, negativo. Então, repetindo novamente, ó. Se é negativo, fica positivo. Se é positivo, ó, fica negativo. Então, você pode fazer dessa forma. Ou você pode reescrever a fórmula aqui embaixo e fazer, ó, menos com menos, ó. Aqui, ó, menos com menos, mais, ó, mais com menos, menos. Não foi rápido? Trouxe rápido. Mas e agora e o raio? Vamos ver. O raio, olha só, você pode fazer isso aqui, ó. Aí você pega essa parte e iguala. Resumindo, como é que eu vou igualar aquela parte ali? Eu vou fazer aqui, pessoal. Vamos aqui, ó. Então, R ao quadrado é igual a 9. Então, repetindo novamente. Você pega essa parte e iguala o número que tiver aqui. O que tiver lá, você iguala. Pronto. Aqui está elevado ao quadrado, você joga para o outro lado em formato de radical. Então, R é igual a raiz quadrada de 9. Então, R nesse caso, coloquei R minúsculo, né? Mas vamos trabalhar do jeito que está na formulazinha, né? Que é o R maiúsculo. Então, coloquei até o R maiúsculo aqui, né? Mas vamos o R minúsculo, perdão. Vamos colocar o R maiúsculo, ok? Então vamos lá. Então, R ao quadrado é igual a 9, R é igual a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Ok? Existe uma forma mais rápida de você fazer isso. Ok? Eu estou fazendo isso aqui, é o seguinte, ó, você fala aqui, ó, A, menos com menos mais, menos com menos mais, ó. Mais com menos, aí você já coloca menos, normal, tá? Aí erra e pega essa parte igual a essa, ó. Tá certo? Aí depois extrai a raiz, acabou. Só que você tem que notar, se tornar as coisas mais fáceis. A gente tem que tornar as coisas mais fáceis. Então como é que eu vou tornar isso mais fácil? Ó, sempre não vai jogar por lado do formato radical, sempre não vai extrair a raiz quadrada. Então simplesmente o número que tiver aqui, para você encontrar o raio, você extrai o quê? A raiz quadrada dele. Ok? Então olha só. O 9 está aqui, aí eu já coloco, ó, raiz de 9. Com a raiz de 9, 3. Mas se não tiver raiz quadradizada, então deixa lá. Por exemplo, aqui tem um 10. 10 não tem raiz quadradizada. Então eu deixar o raio raiz de 10 mesmo. Ok? Então R é igual a 3. Então, pessoal, quero que vocês vejam. Quero que você veja o seguinte. Ó. Você pode encontrar o centro direto. Ó, menos, mais, menos. Você pode encontrar o centro direto. E o número que tiver aqui, você extrai a raiz quadrada dele para encontrar o raio direto. Aí, nesse caso, eu encontrei o centro, AB, e foi encontrado também quem? O raio da circunferência. Tá certo?
Então, ok, tá ali um exemplozinho, beleza? Aqui nós temos o exemplo número 2, ok? Deixa eu explicar só um detalhe ali a respeito ali bem rapidinho, caso vai gerar algumas dúvidas em algumas questões. Ó, vejam bem, pessoal. Vou colocar isso daqui e depois eu apago só para vocês terem noção de um detalhe. Ó, vocês estão vendo que a fórmula da equação reduzida da circunferência é essa daqui? Estão vendo que é essa daqui? Olha só, vamos supor que eu tenho um centro 0 e 0. Olha só o que vai acontecer se eu tiver o centro 0 e 0. Se aqui for 0, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. X menos 0, x, aqui fica x ao quadrado. Y menos 0, y, aqui fica y ao quadrado. É igual a r ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que o valor de A for 0, aqui vai ficar somente x ao quadrado. E toda vez que o valor de B for 0, aqui vai ficar somente y ao quadrado. Então, resumindo, estão vendo que aqui ficou, ó, x menos 1 aqui é 1. Y mais 4 é porque nesse caso, ó, mais com menos, houve essa questão, com menos dá mais, houve essa relação. Porém, o que é que você observa? Que se esse 4 fosse um 0, aqui ficaria somente y ao quadrado. Da seguinte forma, eu vou colocar uma equação aqui bem rapidinho, porque eu gosto de fazer essa inferência sempre que eu trabalho a questão de aula desse conteúdo. Olha só, vejam bem. Vamos supor que eu tenho x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Vamos supor o seguinte. Como é que eu encontraria o raio? Como é que eu encontraria a questão do valor de A e do valor de B para encontrar o centro? E como é que eu encontraria a questão do raio? Olha só. Menos com menos, mais. Ou você pega, aqui está negativo e fica para cá positivo. Pode ser dessa forma. Se tiver somente y ao quadrado, é porque o que foi que aconteceu? Aqui foi 0, y menos 0 deu y, ficou só y ao quadrado. Então, toda vez que esse valorzinho aqui for 0, vai ficar somente y ao quadrado. Então, resumindo, você tem y ao quadrado, é porque b é 0. E o raio? Se aqui é 16, qual é a raiz quadrada de 16? 4. Você pode fazer direto também para encontrar o raio. Agora, vamos supor que eu tenho dessa forma, x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 5. Vamos supor que eu tenho a equação desse jeito. Repetindo, se esse A for 0, vai ficar somente x ao quadrado. Então, se eu tenho só x ao quadrado, é porque o valor de A é 0. Aí o valor de B é normal, né? Se aqui está mais, o valor de B vai ser menos. Porque você faz relação, menos com menos, menos com mais, menos. Tem essa relação, beleza? E nesse caso, quem vai ser o nosso raio? Quem vai ser o nosso raio? O raio é a raiz quadrada do número que tiver aqui. Não é 5? Então, raiz de 5. Qual é a raiz quadrada de 5 de forma exata? Não tem. Então, vou deixar dessa forma. Então, A e B. Então, no caso, seria centro, 0 e menos 3. E o raio, no caso, seria raiz de 5. Ok? Então, fica basicamente dessa forma. Só explicando um pouquinho a respeito de encontrar, nesse caso, centro e raio. Porque se tiver só x ao quadrado, é porque A é 0. Se tiver só y ao quadrado, é porque B é 0. Ok? Então vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, pessoal, diz o seguinte, ó. Dê a equação da circunferência. Então vamos lá. Para encontrar o centro e o raio, eu preciso da minha equação. Agora vamos fazer o processo contrário. Para encontrar a equação, eu preciso do centro e do raio. Vamos lá. Está pedindo dê a equação, né? Eu quero a equação da forma reduzida. Tá certo? A equação da forma reduzida é essa daqui, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual o raio elevado ao quadrado. Então vamos lá, eu preciso encontrar aqui, para encontrar essa equaçãozinha aqui, eu preciso do centro e do raio. Ok? Então vamos encontrar o centro e o raio. Primeiro vamos encontrar o centro, tá bom? Então vou colocar o centro aqui
tá? E no caso, nosso raio. Vamos ver se tem como encontrar o centro e o raio. Vamos lá. O centro ficou fácil. Só observe que isso aqui é o centro da circunferência. Nesse caso vai ser, ó, 10 de x, 5 de y. Então isso aqui não, o centro da circunferência, esse daqui. Então é 10 de A, né? X que eu falo, mas é o valorzinho de A. Então 10 de A e de B, ó, 5. Então nesse caso o meu centro é 10 e 5. Então esse aqui é o valor de A e esse aqui é o valor de B. Por que A e B? Porque isso aqui é o centro. O centro da circunferência, ó, é A e B. Então eu achei o centro. Vamos lá, o raio. O raio é a distância. Veja bem. O raio é a distância do centro até um ponto da circunferência. Essa distânciazinha do centro até a circunferência, essa distância, pessoal, é o que nós chamamos de raio. Então olha só, vejam bem. Vocês concordam que a distância daqui até aqui é a mesma da distância daqui até aqui? E qual é a distância de 5 até 20? Né? 15. Então quer dizer o que com isso? Que essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha é quanto? 15, ok? De 5 para 20, 15. Ou seja, do centro até o ponto da circunferência, essa distância é igual a essa, então é 15. Então foi fácil essa questão, porque deu para encontrar o centro e o raio. Então o centro é 10 e 5 e o raio é 15. Então vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte, ó, x menos... Aí eu vou fazer a substituição, vejam bem, ó, x menos a, que é a? 10 ao quadrado, mais, ó, repito o y, e sempre repetindo parênteses, ó, menos b, quem é b? B é 5, tá? Ó, repetiu menos, né? B é 5, ó, fecha parênteses, eleva ao quadrado, ok? É igual, raio ao quadrado, quem é o raio é 15, aí no caso vai ficar 15, que é o raio, ó, elevado ao quadrado, ok? Normalmente, o que é que se faz? Pega esse valor e eleva ao quadrado. Tem questões que já cobra desse jeito que está aqui, mas tem questões que fazem o seguinte, ó, essa parte repete, normal, essa aqui não vai resolver não vai desenvolver. Mais adiante na equação, no caso geral, nós iremos desenvolver isso aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Então y menos b ao quadrado, ó. Vocês estão vendo que essa parte aqui, ó, só fiz repetir, não foi? Agora eleva 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é a mesma coisa de 15 vezes 15. Quanto é 15 vezes 15? 225. Então 15 ao quadrado, 225. Então chegamos aqui, nesse caso, à equação pedida, ok? Então veja bem, aqui pediu, determina as coordenadas, o centro e o raio. Aí eu fiz o comparativo para determinar o centro e o raio. Aqui pediu o processo inverso. Dado o centro que você teria que extrair do sistema cartesiano, e nesse caso, o raio aqui você teria que observar que o raio é a distância do centro até a circunferência, tá? E essa distância é a mesma coisa de 20 menos 5, que dá 15, tá? Que essa distância aqui, ó, você teria que entender que é justamente o raio. Aí nesse caso, tendo o centro e o raio, você vai jogar na fórmula da equação reduzida da circunferência. Então, no lugar de A, coloco o x do centro, no lugar de B, coloco o y do centro, né? E o raio eleva ele ao quadrado, porque a fórmula diz que raio ao quadrado está aqui. Ó, veja bem, olha só, e se eu fosse fazer o processo inverso novamente, ó, menos, mais, repetir novamente, né? Eu coloquei um B aqui, pessoal, mas aqui é um 5, tá? Aqui nesse caso é um 5, beleza? Tem que repetir o 5 aqui, tá certo? Então, errinho. Então, nesse caso aí, ó, veja bem, ó, menos, mais, raiz quadrada disso aqui é isso aqui. Se fosse fazer o processo inverso ainda, tá certo? Então, nesse caso, trabalhamos dois exemplos, tá bom? Tá bem? Trabalhamos aqui também como fazer a dedução, como se chegar à fórmula, né, da equação. Trabalhamos sobre o centro e raio e dois exemplos. Vamos ver agora, no próximo vídeo, mais exemplos para fixarmos melhor esse conteúdo da equação. Vamos ver pelo menos uns 4 exemplos, ok?